Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 5 de março de 2025, celebramos a quarta-feira de cinzas. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 6 e versículos 16 a 18. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz: não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Aí ele explica, nesse caso, só para seres vistos por eles. Então, a gente não pode praticar o bem, ou seja, não podemos fazer aquilo que condiz à nossa fé para ser visto pelos homens. A gente tem que fazer para ser visto por Deus. Lembremos, amados irmãos, o que diz Jesus. Deixai a vossa luz. A gente vai ver isso lá, vamos aqui ver a citação, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus diz assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Vejam, né? Aqui ele diz para não praticar, né, diante dos homens. Aqui Jesus está mandando, né? Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a gente vê, não podemos praticar diante dos homens só para ser visto por eles, mas devemos fazer diante deles, não para agradar eles, mas para agradar a Deus, porque as nossas boas obras, amados irmãos, glorificam o nosso Pai que está nos céus. Assim, amados irmãos, compreendamos, Jesus não disse para fazer o bem escondido, pois o bem que fazemos glorifica a Deus, ou glorifica o nosso Pai que está nos céus. Mas ele disse para não fazer o bem só para ser visto pelos homens, ou querendo ser notado ou elogiado, pois estaríamos buscando ser elogiado pelos homens e não buscando, amados irmãos,
a glória de Deus. Então, todo bem que fazemos deve ter um foco, buscar a glória de Deus. Porque se buscamos, amados irmãos, ser elogiado pelos homens, seria fruto apenas do nosso desejo de aparecer. Pois nesse caso, não precisa ser bom. Bastaria a aparência de bondade ou a aparência de santidade aos olhos dos outros. O que, amados irmãos, nos faz recordar um dos principais valores da nossa quaresma, que é a confissão. Vejam, né? A confissão, amados irmãos, só para a gente ter ideia, é você diante de um homem ou diante do sacerdote, você dizer algo de ruim ao teu respeito. Não para que o padre te elogie, mas para que o padre, diante de Deus, possa pedir que você seja perdoado ou te dar o perdão sacramental. Assim, amados irmãos, admitir o erro e buscar o perdão é um ato de honestidade perante Deus. Se confessarmos, amados irmãos, os nossos pecados, né, diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessamos os nossos pecados, né, Ele, ou seja, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, amados irmãos e irmãs, que sejamos verdadeiros, mesmo sem poder tirar qualquer benefício da verdade. Veja que coisa assim interessante, né? Vamos dizer juntos? Que sejamos verdadeiros, mesmo sem poder tirar qualquer benefício da verdade. Pois, amados irmãos, para Deus, mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Por isso, amados irmãos, façamos o propósito para esta quaresma. A verdade de nossas palavras precisa ser proclamada pela verdade das nossas ações. Ou, se você quiser, amados irmãos, tem uma frase que diz o seguinte, seja quem você diz que é. Ou seja, não viva de aparências, seja quem você diz que é. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.